Primeiramente, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de desenho mecânico. Hoje, terça-feira, dia 6 de abril, né, já. Turma do horário EF-Tarde. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre um elemento de máquina padronizado responsável pelas peças móveis nas montagens, nos equipamentos. Então, quando a gente pensa no projeto, na construção de uma máquina, equipamento, de um sistema, um mecanismo, geralmente eles são compostos por peças estáticas e peças móveis. Quando você tem uma peça móvel, obrigatoriamente você tem que ter um elemento de ligação entre a parte estática e a parte dinâmica que a gente fala, né? E o elemento responsável por essa ligação podem ser os mancais ou rolamentos, tá? Mancal e rolamento são elementos padronizados de máquina, do qual o nosso intuito aqui na disciplina é conhecer as variações, as características, as aplicações dentro de um sistema, de um projeto de máquina, tão quão dentro do desenho técnico-mecânico, mas a parte de seleção e especificação ficará para disciplinas posteriores, que vocês cursarão mais à frente. Nesse momento, então, vamos lá. Mancais e rolamentos. Os mancais são elementos de máquinas usados como apoio, né, para eixos e árvores, por meio da parte do eixo que é destinada à função de apoio e o que é introduzido no mancal, que é denominado de munhão. Existem alguns termos técnicos que eu vou explicar para vocês conforme o andar da aula. Então, por exemplo, aqui, deixa eu até mudar a cor da caneta aqui. Quando a gente fala aqui, né, são elementos de máquinas usados como apoio para eixos e árvores. Quando a gente fala de árvore, não é uma árvore frutífera, não é uma árvore que viria à sua cabeça. Qualquer eixo de transmissão que transmite movimento ao longo do seu corpo, ele é denominado eixo árvore, tecnicamente conhecido como árvore. Árvore é um eixo de potência, tá? Então, os bancais elementos de máquinas, bancais são elementos de máquina usados como apoio para eixos e eixos de transmissão de potência, denominados de eixos árvore, por meio da parte do eixo que é destinada a esse apoio. Esse local de apoio é conhecido como munhão, tá? Devido ao atrito existente entre as superfícies de contato, existe no mancal um elemento que tem como função reduzir o atrito, consequentemente permitir a articulação, a movimentação e facilitar a manutenção. Esse elemento pode ser denominado de duas formas, existem duas classificações: o mancal de deslizamento e o mancal de rolamento. Então, muitos de vocês já devem ter escutado essa expressão, rolamento, né? Mancal nada mais é do que o elemento, a região onde ele está alojado, apoiado, preso, encaixado no equipamento. Então, por exemplo, colocamos uma imagem aqui, que está aberta, é uma caixa variadora de velocidade, conhecido por muitos como uma caixa de redução, tá? A gente tem um eixo aqui e um outro eixo. Cada eixo desses estão ligados entre si por meio de engrenagens, mas os eixos precisam estar apoiados para poder girar, poder se movimentar. E esse apoio ocorre justamente nessa lateral aqui, onde a gente pode ver o quê? As regiões de mancal. Regiões de mancal são onde os eixos estão apoiados, tá? Então, todo elemento móvel, ele necessita de um apoio articulado. Esse apoio articulado geralmente é denominado de... Não é denominado, pode ser um mancal. Ah, professor, pode ter alguma outra forma sem ser o mancal? Existem outros elementos que permitem articulações, elementos de máquina esse, uma dobradiça, um pivô, que a gente chama muito de birro, né, um terminal de rótula, um nome técnico correto, e assim por diante. Olhar, né, unibol. Então tem vários elementos. Um deles são os mancais. Mancal de deslizamento são alojamentos nos quais as pontas dos eixos se apoiam, o contato de arraste das superfícies é suavizado por meio da lubrificação, que pode ocorrer de forma natural ou por meio de lubrificação forçada, no caso, o óleo. Pessoal, mancal de deslizamento, você tem ali uma região, um eixo sobre o outro, né, um eixo sobre uma superfície, aonde um vai deslizar sobre o outro. Essa região de contato, ela é suavizada, como a gente falou, ou por um lubrificante natural ou por um óleo sob pressão. O lubrificante é adicionado ao sistema. O que é um lubrificante
natural. Existem vários elementos que, em contato um com o outro, têm baixo atrito. Outros, dentro de sua composição, existem materiais lubrificantes naturais. Por exemplo, colocamos aqui um exemplo de um eixo virabrequim. Para quem não sabe o que é um eixo virabrequim, é o eixo de potência do carro. É uma das partes principais do motor do veículo, motor a combustão, seja gasolina, seja diesel, tá? É onde você vai pegar a energia da explosão ali do combustível, transformar um movimento linear em movimento rotativo. Esse movimento rotativo, ele entra lá na caixa de transmissão, transmite potência para as rodas. Quando você vê esse eixo aqui montado, ele tem aqui as regiões onde são presas as bielas, e que por sua outra extremidade, por sua vez, estão ligados aos pistões, né? Quando você vê aqui a biela ligada ao eixo virabrequim, a gente não tem um rolamento nesse ponto, nós temos um mancal de deslizamento. Como assim? O mancal de deslizamento aqui, no caso, é essa pecinha meio dourada aqui, onde está o ponteiro vermelho, chamado de cousinete, tá? É uma peça que se desgasta e, ao mesmo tempo, traz a lubrificação do sistema. É uma peça feita em bronze, tá? Bronze é um material que, na sua composição, ele tem grafite. O grafite, ele é um lubrificante natural. Não sei se vocês lembram na época de escola, de colégio, até mesmo hoje em dia isso ainda acontece. Quando você usa uma lapiseira e você vai trocar o grafite, ou colocar um grafite novo nela, sua mão geralmente fica meio brilhosa, meio gasta, suja, né, do grafite, do pó do grafite. Se você passar um dedo sobre o outro, você vai ver que ela está mais lisa. O grafite é um lubrificante natural. Muito utilizado em vidros, utilizado em chaves, né, miolo de chave, e assim por diante. É um lubrificante natural seco. André, Opa, pois não, Ivan? esse casquilhozinho aí conhecido como bronzina também, né? Isso, Não sei bronzina, se eu... casquilho, É isso legal. mesmo. Show. Exatamente. Ele se desgasta ali para lubrificar, né? Ele fica ali, tira a Isso, folga, mas ao mesmo isso. tempo ele está lubrificando ali o movimento. Show de bola. Muito bom, casquilho, exatamente. Aqui do outro lado, nós colocamos uma imagem de uma turbina automotiva convencional. Então a gente tem um lado aqui a carcaça quente, do outro lado a carcaça fria, e as hélices aqui são interligadas por meio de um eixo. Esse eixo, ele tem aqui duas pecinhas douradas, que são os mancais de deslizamento do mesmo. Pode ver que dentro dele existem alguns furos, é justamente por onde é injetado também o óleo. É injetado aqui um óleo sob pressão, a fim de gerar uma lâmina e facilitar o deslocamento mesmo, a lubrificação. Professor, por que usar aqui um mancal de deslizamento e não um mancal de rolamento, como é nesse caso? Esses sistemas eles trabalham em velocidades elevadas, além de associado à temperatura. Quando você pega velocidade elevada e temperatura, são contrapontos de indicadores positivos da utilização de rolamentos. Então, aqui o mancal de deslizamento ele é mais viável, tem uma aplicação mais assertiva, mais segura. Tá? Quando a gente fala de deslizamento, muda para rolamento. Mancal de rolamento são aqueles elementos que comportam esferas ou rolos, nos quais os eixos se apoiam. Quando o eixo gira, as esferas ou rolos também giram confinados dentro de um mancal. Então aqui nós temos um rolamento, tá? O rolamento nada mais é do que um elemento que vai permitir que um eixo gire em relação ao outro elemento apoio estático, tá? Absorvendo energia, carga, tudo o que está intrínseco ao eixo, o carregamento, a força, o torque ali, né? Então todas essas energias acabam passando ali pelo rolamento. O rolamento tem várias formas construtivas, nós vamos ver na aula de hoje, geometrias, características, funcionalidades específicas. O que nós podemos mostrar aqui para vocês, o mais comum, né, é o rolamento de esferas, tá? Onde você tem aqui o anel interno, o anel externo, e entre eles as esferas. Essa gaiola é só um afastador para as esferas. Mas o importante são esses três elementos, o anel interno, o anel externo e a esfera. Dependendo da aplicação de algumas características, você pode usar rolo em vez de esfera. Então, você também tem o cone aqui, o anel inferior, o anel externo, inferior, interno e externo, e o elemento ali no centro, que é o elemento rolante, que aqui no caso é um rolo e não uma esfera. E aí, dependendo da forma construtiva, você também tem rolamentos axiais. A gente vai entender o que é esse rolamento aqui. Mas em vez de anel, eu tenho o disco inferior, né? O arruela aqui superior,
e entre eles esferas que permitem o movimento do sistema, ok? Quando nós falamos na classificação dos rolamentos, eles são classificados, categorizados em função da sua capacidade de força, tá? Rolamento, quando montado, ele vai receber toda a carga daquele elemento que está ligado a ele, seja o eixo, seja o que for, e aí ele vai ser associado à direção dessa força. Isso vai influenciar na geometria construtiva do rolamento. Então, quando você fala aqui, por exemplo, rolamento de forças radiais. O que são forças radiais? A força radial é aquela perpendicular ao eixo. É aquela tendência, né, que a gente fala, saiu pela tangente, né, força centrífuga. Na verdade, é só a direção radial, direção externa aí do sentido da força. Então, quando você tem uma força perpendicular ao eixo, tá? São os rolamentos radiais que são utilizados. Não suportam cargas axiais. O que é o axial? Alinhado ao eixo. E impedem deslocamento no sentido transversal, que é justamente ali aonde ele trabalha radialmente. Mancais, ou rolamentos axiais. É o oposto do radial. Axial não podem ser submetidos a cargas radiais, independente do deslocamento no sentido axial. Impedem o deslocamento, né? Então, ou seja, eles impedem a força no sentido do eixo, alinhado com o eixo. Então, veja que aqui, ó, a setinha de força aplicada, puxando o eixo, e ele está apoiado aqui dentro. Esse apoio faz com que ele não tenha nenhuma movimentação e suporte uma carga axial e não radial. Radial é um outro modelo que a gente viu anteriormente. Ah, professor, mas se a minha montagem lá eu preciso ter uma força radial e axial como consequências, o que eu faço? Eu posso usar um rolamento misto, conhecido como rolamento cônico, tá? Suportam cargas tanto radiais quanto axiais, impedem deslocamento tanto no sentido transversal quanto axial do eixo, tá? Logicamente, a gente vai ver que tem características de aplicação desse sistema, mas ele trabalha ali a possibilidade, isso aqui é uma resultante, né, de uma força X, e uma força axial é uma força radial, então ele gera uma resultante ali que ele tem a capacidade de carga dele, ok? Quando nós falamos do elemento rolante, que ele é ou de rolo ou de esfera, né, o rolamento, por que tem essa diferenciação do elemento? Qual que é a influência direta desse elemento? São muitas. Elementos de rolagem, os elementos de rolagem podem ser esferas, rolos ou diversas variações conforme a aplicação e capacidade de carga. Então vamos lá. Os elementos rolantes, que são justamente esses elementos centrais aqui, ó, que podem ficar no meio do rolamento, eles podem ser uma esfera, um rolo cilíndrico longo, aqui você já tem uma proporção relativa entre diâmetro e comprimento, tá? Rolo agulha, diâmetro extremamente pequeno, vou mostrar para vocês. Rolo cônico e rolo convexo, tá? Já sei explicar o porquê eles têm essa geometria externa. Mas, independente do modelo, pela própria análise direta, você já sabe quais são as características desse rolamento. E essas características a gente vai ver ali dentro já de um manual da especificação do rolamento. Por exemplo, quando você fala aqui de uma esfera, qual que é o contato da esfera com a região aqui, a pista que a gente chama, né, a pista de rolagem? É apenas um ponto, que é natural da esfera, né? Só tocar aquele ponto. Ou seja, ele tem um menor contato com a superfície. Consequentemente, se ele tem um menor contato, ele tem uma menor capacidade de carga, certo? Contanto, ele tem menos atrito por causa do contato reduzido, ele tem o quê? Uma capacidade mais elevada de velocidade, tá? Então, sendo bem direto, rolamento de esfera, tem um contato à região menor, tem uma limitância de velocidade e tem ali uma limitância de carga, né? Não vamos falar limitância de velocidade é mais elevada. Quando você vem aqui no de rolo, tá? Veja que a região de contato dele aqui agora é uma linha. É justamente onde a aresta ele que gera, né? Onde o rolo ele toca a superfície, a pista, que a gente chama. Quando você tem aqui uma maior região de contato, o que você ganha ali? Maior capacidade de carga. Legal, isso é um ponto interessante. No entanto, como é maior o contato, menor é a velocidade. Maior vai ser o atrito, você perde potência ali.
Ah, professor, quando eu sei que eu uso um, quando eu sei que eu uso outro, já vou mostrar para vocês, em função das características do seu projeto, tá? Coloquei uma imagem aqui demonstrando apenas os rolamentos montados, né, em função das suas geometrias dentro de um eixo. Então, nós temos um eixo aqui, aqui nós temos um rolamento de esfera em corte. Então, você vê aqui a geometria da esfera, a pista, né, o anel externo, o anel interno, um rolamento de rolo cilíndrico, né, veja aqui, ele tem uma região de contato maior, uma geometria diferente, ele tem uma capacidade de carga mais elevada do que esse. Rolamento de agulha, o que varia e diferencia é só em relação à proporção do diâmetro do rolo, né? Esse diâmetro, ele influencia ali no tamanho, na altura, muitas vezes na aplicação do rolamento. Autocompensador. Já já a gente vai explicar o que é um autocompensador. Ele tem a capacidade de absorver pequenos desalinhamentos. E os rolos cônicos são aqueles mistos, tá? Que eles recebem carga tanto axial quanto radial, mas só que em apenas um sentido. Se eu vier axialmente no outro sentido, ele desmonta, tá? Pessoal, lembrando que nossa aula é bidirecional. Qualquer dúvida, questionamento, só perguntar, ok? Capacidade de carga. Não tem valores numéricos, é apenas o comprimento da barra em forma de comparação um ao outro. Desculpa, comparação um ao outro. Quando você fala que esse primeiro aqui, ó, é um rolamento autocompensador, tá? Ele tem aqui uma capacidade de carga X, tá aqui o nível dele de capacidade de carga. Quando você pega um de esfera de contato direto, tem essa capacidade, de contato angular, tem uma capacidade um pouco mais elevada. Mas quando você vem aqui, ó, de rolo, olha como dá um gap aqui, ó, na altura da força, né? Capacidade de carga. Ou seja, uma característica de funcionalidade dele. Aqui é o cônico e aqui é o autocompensador. Vocês já entenderam o que é esse termo autocompensador, cônico, tá? Esse mapinha, esse fluxograma, tiramos ele do livro, onde você faz a especificação do rolamento, tá? A especificação do rolamento, ele tem uma normativa padronizada mundialmente, que independente do fabricante, você vai ter, pelo código, você vai ter sempre o mesmo rolamento, o mesmo tamanho de rolamento, tá? Então, ele se divide em duas etapas, como a gente falou, dois momentos, os radiais e o axial, que trabalham forças radiais, forças axiais, tá? Aí o misto engloba aqui os dois. Rolamento radial de esfera, rolamento radial de rolo, né? Aí você vem aqui para o rolamento axial de rolos, ou rolamento axial de esferas. Ou seja, cada modelo, cada característica, ele tem uma forma construtiva e uma aplicação específica. Então, ele demonstra aqui. Tá? Quando a gente vai falar de cada rolamento, nós temos que ver algumas características muito interessantes. Tá? O primeiro deles é o mais popular, é o mais comum, rolamento fixo de uma carreira de esferas. Tá? É o mais comum dos rolamentos, suporta cargas radiais e pequenas cargas axiais, é apropriado para rotações mais elevadas, esfera, contato menor, maior velocidade. Sua capacidade de carga se ajusta angular é limitada, ou seja, é necessário um perfeito alinhamento entre os eixos e o alojamento da caixa, o alojamento do rolamento. Por que isso? O rolamento de esfera, ele não admite variações angulares, tá, geométricas em função da sua montagem. Então, por exemplo, nós temos aqui um eixo apoiado, uma carcaça. Se esse eixo vier a flambar, ter uma flexão, né, mudar aqui a sua linha de centro, esse rolamento ele não vai compensar. Se ele não compensa, o que acontece? Ele começa a trabalhar num regime forçado, aumenta a região de contato, aumenta o atrito, tem um desgaste natural, ou recebe uma força excessiva, tem alguma trinca, tá? Esse falha do rolamento é a grande jogada hoje que o pessoal da manutenção faz. É uma coisa muito interessante a gente falar que praticamente que metade dessa turma que está assistindo aula hoje aqui poderá trabalhar no setor de manutenção de uma empresa. Quando você pega um setor de manutenção, trabalha já aquelas conceitos, né, de manutenção preventiva, preditiva, né, detectiva e mínimo corretiva possível, né? A corretiva você para na emergência, eles querem evitar.
E aí, o que eles fazem? Eles monitoram os rolamentos. O rolamento ele dá um status ali do equipamento muito interessante. Porque se aumentou a temperatura, pode ser um problema do rolamento. Se aumentou ali a fuga de óleo, ou baixou o nível de óleo, ou de lubrificação, ou de vibração. São várias características que estão associadas ao rolamento. Então, você monitorando esse elemento, você tem lá um diagnóstico do comportamento da sua máquina. Ok? André, Opa, Ivan. eu já vi rolamento submetido a uma carga pesada e a muita velocidade, acho que além do limite que ele suportava, Ah, com deficiência de lubrificação, a capa fica azul, professor. aquece. Azulada, viu, professor André? Aí ela dificilmente volta para a coloração normal dela, pelo menos É, os que eu vi, né? Então era indescartável, sabe? sim. Às vezes a capa Porque sofria e o rolamento às vezes não sofria igual a capa, mas trocava o jogo, né? E isso. assim, Porque você dá esse aquecimento, você pode mudar a propriedade do material. A gente não sabe se a gente deixou ele mais perfeito, professor. maleável, que ele vai amassar e dar folga, ou se a gente transformou ele muito duro. E aí, em vez de amassar, o que ele faz? Ele rompe, ele quebra, né? Isso E mesmo, aí, nos professor. dois casos, é um risco. Então, você, para evitar preventivamente, você vai lá e troca o conjunto, né? Para os dois trabalharem a mesma vida útil, as mesmas características, né? É aquela melhor história. Você tem um carro novo, se você troca só o motor por um motor novo ou um motor velho, vai ser mais eficiente, mas vai ser aquela mesma carcaça. Então, para manter a eficiência do sistema, você tem que trocar o conjunto completo. Show de bola, professor. Legal. Saindo aqui do rolamento de contato, né? Opa, dei sem querer um clique aqui. Saindo do rolamento de uma carreira de esferas, nós temos aqui o rolamento de contato angular. Rodolfo, zona plástica é deformação. O que é? Zona elástica, zona plástica, né? Quando você dobra uma peça, eu pego uma pecinha aqui, uma régua, eu dobro. Se ela volta para a posição, a dobra, o amassamento dela foi só na zona elástica. Se eu pego uma pecinha que eu dobro sem quebrar e ela fica na posição, eu dobrei ela na zona plástica. Tá? Quando a gente está falando ali do rolamento que muda a cor, é questão de temperatura. Não é que vai mudar a característica, a zona do material, o regime dele, mas vai mudar a composição do material. E ele pode se tornar ali um material mais quebradiço ou mais maleável. Você pode tirar uma têmpera, um tratamento superficial que tem ali, tá? E isso aí pode gerar um problema. Tranquilo? A zona plástica e elástica é em relação à deformação, amassamento. Quando você amassa e solta, ele voltou ao normal, é zona elástica. Se amassou e voltou, não voltou total, ele entrou no regime plástico, né? Entrou na deformação plástica. Tranquilo? Vamos lá, rolamento de contato angular de uma carreira de esferas. Pessoal, o que é o contato angular? Tá? Se você olhar aqui seu rolamento, você vai ver que a esfera está aqui no centro. No anel externo aqui, ó, você tem um lado maior que o outro. Ó. Mesma coisa que no anel interno de baixo. Ó, você vê que o lado oposto ele tem um contato maior. Dessa forma, ele consegue trabalhar de uma forma onde, além de receber a força radial, né, que é o objetivo dele, receber essa força de sentido, em função desse carregamento, ele consegue receber uma pequena força axial em apenas um dos sentidos. Tanto que aqui, ó, quando você olha esse desenho técnico que foi montado aqui, esse elemento e esse, você vai ver que são dois rolamentos de rolos de contato, de esferas de contato angular, com um oposto ao outro. Você vai ver que eles estão opostos, porque um segura o carregamento nesse sentido, o outro segura no outro sentido. E aí, dessa forma, ele fica ali trabalhando de um regime normal, tradicional dele, sem nenhum esforço excessivo ou extra. Tá? Vamos lá. Rolamento autocompensador de esferas. Tá? O que é um rolamento autocompensador? Todo rolamento, o elemento rolante, a esfera ou rolo, aonde ele caminha ali dentro do anel é chamado de pista, né? A região onde ele vai entrar em contato. Veja que aqui a pista, de um lado ela é abaulada, geralmente é a pista externa, né, do anel externo. Veja que ela é abaulada, né? Ela tem uma pequena curvatura. Para que isso? Para qualquer desalinhamento que ocorra ali no seu eixo,
questão de flambagem, questão de apoio, de montagem, em algum momento, esse pequeno abaulado que tem aqui, ele compensa esse desalinhamento e mantém o regime de trabalho normal do rolamento. Tá? Logicamente, não é um ângulo excessivo, abusivo, são pequenos ângulos ali, geralmente associados apenas a uma flexão. Tá? Rolamento de rolo cilíndrico, a gente vai sair das esferas e vai entrar nos rolos. Qual era a característica das esferas que a gente falou anteriormente? Velocidade, menor contato, menos capacidade de carga. Tranquilo. Quando a gente vem para o rolo, maior contato, maior atrito, maior velocidade, maior capacidade de carga. Legal? Então tem ele aqui montado, ó, vocês observarem aí na tela, só um instante. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o anel interior, interno, né? O elemento rolante e o anel externo. Então veja que a gente tem a pista, a região de contato do rolo cilíndrico, tá? Rolo autocompensador de uma carreira de rolos. Mesma coisa do pista curva ali, né? Do autocompensador de esferas. Aqui no autocompensador de rolos, nós temos um rolo barril convexo, né? Ou seja, você vê que ele tem uma barriga, uma abaulada, esse abaulado ele caminha junto com essa inclinação. Olha aqui, ó, permite pequenos desalinhamentos da montagem no eixo, não é tão necessária a precisão na montagem. Tá? Rolamento autocompensador de 2 carreiras de rolos. Quando você fala 2 carreiras de rolos, ele só aumenta a capacidade de carga, região de contato, e aí, mas você vê aqui, ó, que ele tem a pista abaulada, e aí ele permite aquele pequeno desalinhamento, ok? Rolamento de rolos cônicos. Vamos sair lá do rolamento de esfera, rolamento de rolos. Nós vamos pegar os rolamentos cônicos. O que é um rolamento cônico, pessoal? Ele tem uma angulação de apoio do seu elemento rolante, no caso aqui é o rolo. Com essa angulação, ele permite montagens com sentido tanto axial quanto radial, tá? E aí você tem uma força aplicada aqui. Por exemplo, temos uma montagem aqui de uma ponta de eixo, aonde eu tenho 2 rolamentos de rolos aqui inseridos. Eles estão um oposto do outro, justamente para não forçar o outro em relação a posicionamento e movimentação. Então aqui tem um elemento montado de máquina. Rolamento axial de esferas. O axial, vamos esquecer aquele conceito que a gente viu até agora, do eixo, né, e o rolamento em cima do eixo. O rolamento axial, tá? A ESCO admite elevar as cargas axiais no sentido do eixo, porém não podem ser submetidos a cargas radiais, perpendicular ao eixo. Para que as esferas sejam unidas, né, firmemente em plástico, é necessária a atuação permanente de um canal, de uma caixa, né, de uma carga axial mínima. Então, uma vez ele montado, que ele estaria posicionado, você não pode deixar ele frouxo que ele desmonta. Ele tem que estar sempre, o tempo todo montado. Tem aqui, ó, a foto dele aplicada. Então, por exemplo, uma furadeira, né? Muitos chamam de besouro. Essa furadeira que a gente tem em casa. Se eu estou fazendo um furo na parede, eu tenho ali um eixo rotativo, né? Que está preso à broca, tranquilo. E quando eu faço aquela força contra a parede, eu tenho que ter ali dentro de uma estrutura algum eixo, algum elemento que segure essa carga. Senão você vai pegar uma furadeira, vai forçar aqui, ela vai quebrar, vai penar o eixo, vai estragar o motor. Não, tem que ter um elemento ali responsável pelo travamento. Para ela receber essa força sempre perpendicular ao equipamento. Então, se você olhar aqui, ó, nesse elemento, nós temos diversos rolamentos distintos. O que está importando agora para a gente é esse aqui, ó, onde está o pontinho vermelho, que é o rolamento axial. Ou seja, ele está responsável pela toda a força axial desse sistema. E a força transversal, vamos pegar esses outros 3 rolamentos, ó, né? E dessa forma você tem a capacidade de carga em todas as direções. Aqui, ó, ele montado e a capacidade de carga. Bom, estou só admitindo os alunos aqui que ele... Professor, Opa, mano. Esse aí, ele é muito parecido, essa distribuição de rolamento, com o motor turbo-hélice, viu, professor? Ah, é? Interessante. Assim, as seções têm um rolamento específico para cada seção.
Legal, contado, designado numericamente, né? Muito certo. parecido aí. Porque querendo ou não, você tem uma força Enquanto, axial ali, né? sim, sim. Enquanto lá o que o senhor falou, né, motor a pistão, ele montado em cima dos casquilhos, né? Deslizamento Sim, por deslizamento, né? entendi. E esse aí, o turbo-hélice, ele atinge velocidades bem maiores e eles são montados em cima de rolamento, sabe? Legal. Rolamento permite, né, o eixo girar, que é o eixo da hélice, ao mesmo tempo segurar todos os esforços, né, impedir os movimentos, né, axial, radial. Imagina ali se o eixo desse mexesse, você perdia a precisão, perdia até a capacidade de voo, talvez, de uma aeronave, tá? Quando chega lá na frente, só para completar, professor André, Pois lá não? na frente ele tem um satélite, sabe? Engrenagem Sim, satélite, porque ele roda numa proporção de 7 para 1, né? De 7 giros do eixo, 7 giros do eixo para 1 da hélice. Mais ou menos nessa entendi. proporção aí. Uma redução, né? Legal. É uma redução do satélite. Isso. Mas tudo montado em Interessante. cima de rolamento. Para dar torque, né? Quando você reduz a velocidade, você aumenta o torque. Sim, Interessante. professor. Ele já está embutido no motor, essa a redução, geralmente? Você entra com ela, você vai montando as seções, né? E ela Certo? vai tipo um acessório lá na frente, né? Que também não Sim. pode funcionar sem ela, né? Mas fora da parte de força do motor, né? Legal. Legal. Como se A fosse parte a de caixa força de que eu digo transmissão, né? dos gases, né? A parte É de a força que eu caixa de falo dos gases e transmissão gases. ali. Isso, isso. Interessante. Show. Legal. Rolamento axial autocompensador de rolos. Então, ele tem as características do autocompensador, só que ele é de rolo. Então, ele é cônico, tem uma pista aqui que ele se mexe, tá? E aí permite o quê? Forças em sentidos axial e radial em proporções um pouco mais elevadas, além do desalinhamento. Rolamento agulha, muito interessante falou, né? O rolamento agulha, pessoal, é que ele muda muito a proporção dele em relação a diâmetro, comprimento, né? Se eu pegar um de rolo simples, o comprimento dele é praticamente o mesmo diâmetro. Quando você vê para uma agulha, a proporção de comprimento é bem mais elevada que o diâmetro, tá? Por quê? Veja que todo rolamento no desenho técnico ele requer um pequeno espaço ali para ser alojado, né? Muitas vezes esse espaço não está disponível, não está ocioso. Então você tem que fazer adaptações. E aí entra aqui o rolamento de agulha, justamente nessa parte vermelha que está aparecendo aí, ó. O rolamento de agulha ele faz o quê? Faz o propel do rolo, só que numa pequena altura, pequeno elemento. Logicamente, essa estrutura física dele compromete a capacidade de velocidade, algumas capacidades de carga, tá? Mas é em questão de espaço, onde eu tenho espaço para colocar o rolamento. Cuidado com os rolamentos. Isso é muito interessante, tá? Na troca de rolamentos, deve-se tomar muito cuidado, verificando sempre a sua procedência, o código correto. Os rolamentos eles são padronizados por uma codificação. Se você colocar um código diferente, com certeza ele vai ter uma geometria, uma característica diferente. E isso pode vir forçar ele na montagem, não permitir a montagem por impacto físico mesmo, estrutura, né? E assim por diante. Então, sempre verificar, ó, as dimensões do eixo do cubo se estão corretas. Se você vai lá, mede seu rolamento, mede seu eixo, mede o alojamento, onde ele vai encaixar, vê se está todo mundo coerente, tá? Uma vez que você começou a colocar e colocou forçado para você tirar, talvez só danificando, muitas vezes. Usar o lubrificante recomendado pelo fabricante, isso é fundamental. Remover rebarbas. Quando você pega ali o local onde ele vai se encaixar no eixo, nas peças, geralmente são peças recém-usinadas, recém-trabalhadas. Então, deixar ele limpo em questão, né, de resíduos, rebarbas, que tudo isso pode entrar dentro da pista de rolagem, a gente vai mostrar para você já já, e gerar uma marca, uma trinca, uma impressão lá no metal, e trazer isso aí, problemas de consequência, como vibração, temperatura, desgaste e assim por diante. No caso do reaproveitamento do rolamento, deve-se lavá-lo e lubrificá-lo imediatamente após para evitar a oxidação. Então, geralmente, um rolamento, quando você desmonta, ele está sujo, né, em função do desgaste dos materiais, das peças. Você faz a lavagem e limpeza dele, lubrifica e guarda até o momento de você utilizar novamente. Tá? Se deixar ele ao tempo assim, ele é cru, a gente fala, né? Um aço cru, ele começa a oxidar. Tá?
No caso de rompimento, né, do rolamento, deve-se levá-lo reaproveitamento, tá, beleza. Não usar estopas de operações de limpeza. Toda limpeza, ela deve ser feita ali com material que não solte nenhum resíduo, porque qualquer resíduo que foi solto, ele vai entrar dentro do sistema de rolagem, consequentemente vai trazer algum dano para aquele sistema, já que ele é tão justo, tá? Trabalhar em ambientes livres de pó e umidade, nem sempre é possível, mas o isolamento ali do mancal do rolamento, do ambiente onde ele está, é ideal para que a sujeira não entre nele e venha causar algum estrago. Ok? Opa, Ivan. Tem gente que gosta de limpar rolamento com a pressão do ar comprimido, né? Isso não pode. Não é Você já viu recomendado, algum? né? Não, não. Quando você joga Talvez o ar comprimido... a umidade, né? A umidade que tem no ar comprimido, né, Na professor? verdade, também, Ivan, o interessante é você sempre usar algum solvente, que você vai remover aquela lubrificação antiga. Sim, sim. Você tirando a lubrificação antiga, você está tirando a sujeira, né? Que é uma coisa muito interessante. Já devo ter comentado com você a diferença de óleo e graxa, né? O óleo, ele é um lubrificante, tranquilo, uma viscosidade líquida. A graxa, ela também é um lubrificante, mas o que diferencia a graxa do óleo é que a graxa ela tem um aditivo de sabão, de detergente, que a gente chama, né? Que é o poder de limpeza, justamente. Ela está ali lubrificando e limpando ao mesmo tempo. Então, por isso que às vezes a gente tira lá a graxa, ela está escura, está queimada, está numa outra coloração, porque toda a sujeira, porosidade, desgaste, ela absorve e fica ali. E aí o que acontece? Quando você vai fazer a limpeza, o interessante é você colocar no solvente para ele extrair toda essa lubrificação, e aí sim você vai lá e lubrifica ele novamente. Esse aqui, a maioria dos fabricantes recomendam, né? Sempre você ter o banho térmico ali, o banho solvente, né? Para limpeza. Mas cuidado, você pode ter um rolamento ali que tem uma vedação de silicone, se você for lavar com solvente de gasolina, ele reage com silicone, por exemplo, né? Então tem que sempre tomar cuidado aí como lavar, tranquilo? E outro, professor André, que você não tem acesso ao rolamento, e ele é lubrificado por meio de bico, né? Você põe ali o graxeiro e ele vai expulsando a graxa velha, Isso, né? Vai expulsando, exatamente. até quando começa a sair a graxa nova, você tem mais ou menos uma ideia, até que chegue numa revisão grande que você possa olhar para ele, né? Você possa desmanchar Exatamente. ele. Porque ali com todo o desgaste do material fica preso na graxa, você elimina, né? Você vai tirando ela, Isso, entendeu? professor. Pessoal, como que a gente faz a caracterização de um rolamento dentro de um projeto, né? Isso é muito interessante. Na minha época de estudante, eu esqueci de pegar meu livro, a gente tinha um livrinho como esse aqui, ó, de 600 páginas quase, a gente sempre andava com ele na bolsa. Porque qualquer projetinho, qualquer demanda, a gente tinha que pegar o livro físico e pesquisar o rolamento. Hoje em dia, trabalhamos num mundo muito mais avançado, né? Então, se vocês olharem dentro do AVA, vou até abrir aqui, dentro do AVA, na aula de hoje, eu coloquei a nossa aula e coloquei justamente aqui, ó, catálogo geral NSK. Coloquei desse fabricante, que ele disponibiliza na internet, tem de outros fabricantes também. É aquele livrinho ali em PDF, tá? Ó. Então, pode ter SKF, NSK, vários fabricantes aí. Então, eu coloquei lá para vocês. Show de bola, professor. Esse manualzinho, eu vou mostrar ele aqui para vocês. Ele é bem interessante. Como é que ele vai abrir aqui? Pronto. Então, vamos lá. Não se assustem, tá? Ó, são 560 páginas. Ele fala de todo o tamanho e característica de rolamento que você imaginar. É uma padronização universal, tá? Isso é muito interessante. Então vamos lá. Ele fala aqui todos esses tipos de rolamento, acessórios de rolamento. Logicamente, ele vai falar da empresa, vai falar de como é o produto dele, que é o melhor, que tem o melhor rendimento, a melhor fabricação, né? Todos eles fazem. Ó, aqui é aquele fluxograma que eu mostrei para vocês. Pessoal, aqui ele está cortado, porque o livro são 2 páginas, né? Então, esse é uma página, depois é outra página. Tipo, ali eles estariam juntos, né? Esse lado aqui, ó, junta com esse aqui, tá? Então, você vê aqui, ó, rolamentos radiais, rolamentos axiais. Rolamento radial, de esfera ou de rolo. Se for de esfera, tem aqui todas as possíveis derivações que ele pode ter sua forma construtiva. Professor, por que precisa de tanto geometria e modelo? Porque tem muitas aplicações distintas. Do outro lado aqui, ele fala dos rolamentos axiais, tá? Rolamento para uso específico. Esse aqui eu não sei. Esse aqui é
outra linha. Mas aqui, ó, você vê todos os modelos e características dos rolamentos axiais. Aqui ele vai falar da característica de cada um, dá uma explicação bem bacana, tá? Pra vocês fizerem uma leitura. Esse aqui é um quadro muito interessante. Ah, professor, eu estou projetando meu equipamento agora e seria melhor um de rolo ou de esfera? Você vai ver em função dos parâmetros. Ah, eu quero alta precisão, eu quero desalinhamento permissível, né? Opa, ele tem pequenos alinhamentos, ele tem que permitir isso. E aí você vai vendo se ele é muito bom, bom, regular, precário, inviável, sem sentido, somente um sentido. Não, você vai ver aqui a classificação. Então, por exemplo, esse aqui, ó, 2 carreiras de rolos cilíndricos, ele é excelente para alta precisão. Então aí você vê qual é uma geometria bacana. Aqui ele fala um pouco de dimensionamento, características, angulação. Estamos chegando lá. Os cálculos de rendimento. Olha aí. Aqui são alguns entalhes, alguns encaixes, não importa, nós vamos chegar lá ainda. Tá travada, eu acho, a internet aqui. Estamos chegando. Fiquem tranquilos, estamos na página 140 ainda. Pronto. Tabela de dimensionamento de rolamentos. É muito simples. Rolamento de esfera vai ser nosso primeiro modelo. Quando você pega um rolamento, pessoal, a determinação da característica dele de tamanho é em função do diâmetro do eixo. Então, vou aumentar aqui um pouquinho ó, a tela, só para a gente discutir e mostrar. Olha aqui o desenho técnico do rolamento. Quando você olha aqui, ó, você tem um diâmetro externo e uma largura. Esse interno é o diâmetro do desenho. O que é o desenho? É o diâmetro do eixo. E o desão é o diâmetro externo e a largura do rolamento. Então, aqui você vai ver ó, que essa tabela começa com eixos de 10. Logicamente, tem uns micro-rolamentos, tá? Mas não é nessa parte. 10, 12, 15, 17, 20, 22. E assim por diante. Ó. 75, 105, 240. Tem rolamento aí de mais de meio metro, 600 milímetros de diâmetro. Vamos pegar um pequenininho aqui do início. Pessoal, escolha um desses aqui, de 12 a 22. Fala um número, 12, 15, 17, 20 ou 22. Escolhe um aí, alguém. 17. Olha aí, 17. Ó, Dzinho é o eixo, Dzão é o externo. Então, aqui, ó, deixa eu só aumentar ele aqui, 17. Então, nosso eixo menor, ele vai ter um diâmetro de 17. Está aqui nosso eixo. Aqui eu tenho o Bzão, que é a altura, o Dzão, de 26, 30. O que isso aqui caracteriza? As capacidades de carga e denominações dele. Vamos pegar aqui, ó, esse aqui por 40, ó, 17 por 40. Quando a gente pega esses dados, aqui tem alguns valores dele. Eu vou fazer uma marcação aqui, eu vou subir só o gráfico um pouquinho. A gente vai voltar para a posição, calma aí. Ó, aqui a gente vê capacidade de carga nominal em newtons e velocidade aberta. Então, influencia para a gente essa coluna e essas duas. Estático, dinâmico. Vamos lá para o 17 de novo. 17. Então, de 40, ó, ele tem uma capacidade de carga estática 9.555 newtons. Corresponde aproximadamente aí a 970 quilos, tá? E uma dinâmica em movimento de 4.800 newtons, na faixa de 490 quilos. Ele pode trabalhar até uma velocidade de 17.000 RPMs. Tranquilo? Vou pegar aqui. Vou só salvar essa imagenzinha aqui, ó. Já já a gente vai voltar nela. Vou diminuir aqui nosso slide. Opa. Fechar ele aqui. Vamos olhar aqui, ó. Se fosse um de rolo também, para um eixo de 17, né? Então, nós vamos andar para frente aqui nosso manual, ó, todos de rolos, vou mandando, contato angular. Aqui é só algumas vedações. Ó, esfera ainda. Vamos passando para frente. Opa, de dupla carreira de esferas, ó. Para frente. Esse aqui é o de rolo, ó. Rolamento de rolos cilíndricos. Legal.
começamos nosso rolamento de rolos. Características, formas construtivas. Está aqui o primeiro. Caramba, ele não tem 17 aqui, ele começa do 20. Mas tudo bem, vamos achar um 17 aqui. Deixa eu ver se tem mais para frente, de outro modelo. Aqui também começa com 20. Aqui já é cônico. Ó, o cônico tem 17, mas ele é cônico, ele é aquele misto, né? Ó. Não seria a nossa ideia. Tudo bem, vamos fazer outra análise aqui. Em vez de 17, eu vou pegar o de 20, tá? Tá próximo aqui, ó. Então, vamos analisar o de 20. Vamos pegar outra seleção aqui, ó. Então, nosso diâmetro aqui é 20. Vamos pegar logo esse primeiro, 47 aqui, ó. Então, olha o que ele tem. Uma capacidade de carga nominal de 15.400 newtons, tá? E uma dinâmica de 2.700. E uma limite de rotação no óleo, que geralmente ele roda mais rápido, de 18.000 RPM. Esses são os pontos importantes. Novo, só pegar aqui outro. Opa, tem que mudar o mouse. Então, vou só pegar essa imagem aqui, ó, deixar ela salva aqui. Vamos voltar lá no nosso de esfera, vamos comparar um de esfera agora. O óleo tem até a propriedade refrigerante também, né, professor André? Tem, troca Né? calor, né? Pulverizado ali em cima do rolamento, ou, sei lá, Troca calor. injetado. Exatamente, lubrifica e troca calor com o ambiente. Só um instante, pronto, ó. O nosso lá era 20 por 47. Ó, temos ele aqui, ó, 20 por 47. Então, eles cabem no tamanho, né? Ó, 20, 47. Importa para a gente aqui, ó, as capacidades de força e velocidade, tá? Então, vamos olhar aqui, ó, vamos fazer um comparativo. Esse aqui é o de rolo, ó. Opa, só um instante. Deixa eu tentar fazer a aula dinâmica aqui, mas se enrola aqui com o sistema. São bem parecidos. Tá até parecido, né? Vamos mudar um pouquinho só a capacidade de carga. Pronto. Vixe, ele não vai aceitar aqui. Como é que vai dar certo? Pronto, aqui, ó. Capacidade de carga. Ó, o nosso de rolo estático, 15.400. O nosso de esfera, 12.800. Tá vendo que é um pouquinho menor? Né? Óleo de rolo dinâmico, 12.700. Olha aqui o dinâmico de esfera, 6.600. Metade quase, né? Ó. Uma diferença grande, professor. Exatamente, entendeu? Velocidade não deu tanto. O de rolo, ó, ele chegou a 18.000 também, ó, igual ao de óleo. Então, aqui, velocidade, eles estão bem equiparentes aqui, ó, estão constantes. Mas ó, a capacidade de carga é justamente a região de contato. Tá? Aumentou o contato, aumentou a capacidade de carga. Tranquilo? O segredo está aí, professor. Exatamente. Pessoal, se a gente pegasse um modelo maior, talvez a gente viria uma proporção melhor aqui na variação da velocidade, tá? Então, se a gente tivesse pegado um rolamento aí de um eixo de 100 milímetros, a gente ia ver aí as características. Tranquilo? Então, quando a gente vai especificar um rolamento, é nessa ideia. Qual que é o diâmetro do eixo? Está aqui o diâmetro. Aí, qual é a capacidade de carga que eu preciso? Opa, vou ver um que se adeque. Qual a velocidade? Às vezes, o que vai limitar é a capacidade de carga, outros projetos é velocidade. E aí, você vai fazendo a sua nomenclatura. Professor, cheguei num ponto ali onde eu não tenho espaço, o rolamento tem que ser pequeno, mas não está dando certo a capacidade de carga nem a velocidade. Opa, velocidade é um problema, mas a capacidade de carga você pode trabalhar 2 rolamentos, um do lado do outro, né? E assim por diante. Então tem várias saídas aí no projeto. Tranquilo? Esse manualzinho está lá para vocês, bem tranquilo. Vocês procurarem na internet, aí vocês acham ele, acham do NSK, SKF, tem vários fabricantes aí. O próprio fabricante disponibiliza. Vamos falar um pouco de desgaste de rolamento, né? Alguns defeitos comuns dos rolamentos. O primeiro dele é o desgaste. O desgaste pode ser causado por deficiência de lubrificação,
presença de partículas abrasivas, areia, grãos, sujeira, né? Oxidação ou ferrugem, ou patinação. O que é a patinação? Muitas vezes, a pessoa que trabalha ali o diâmetro do eixo na usinagem não respeita as tolerâncias dimensionais. E ele trabalha uma folga muito excessiva entre o anel interno e o eixo. Essa folga ela não é boa, porque ela vai provocar essa patinação, giro em falso. Toda vez que ele girar em falso, ele vai desgastar a superfície, vai esquentar e vai acabar danificando o seu sistema. Não é recomendado, ele tem dimensões, tolerâncias geométricas específicas para a montagem do rolamento. Oxidação, é muito interessante isso aqui. Quando você compra um rolamento hoje, ele já vem embalado numa embalagem imersa em óleo, lubrificado. Porque quando você pega ele, ele é um aço cru, vamos falar assim, né? Ele não tem nenhum tratamento superficial, ele não pode ser pintado, não pode ser tratamento galvanizado, porque isso são impurezas na superfície, né? Vai contra a aplicação dele de linearidade na suavização do movimento. Então, se você deixar ele lubrificado aqui parado, uns dias, ele já oxida. Oxidou já é perda de característica superficial. Não é mais recomendada a utilização do mesmo, tá? Fadiga, né? Tem origem no deslocamento da peça, que gira em falso, a peça descasca, principalmente nas partes mais acessíveis, exercidas, né? Ele vai perdendo geometria, pessoal, ele vai perdendo propriedade, vai perdendo matéria, massa. E aí ele fica ovalizado, ele fica ali folgado, ele não tem mais a mesma característica original, né? Vai ter uma folga maior, consequentemente, folga é vibração, vibração é ruído, barulho, máquina barulhenta. Brinelamento é caracterizado, né, pela depressão decorrente de roletes ou esferas nas pistas de rolamento. São duas coisas muito interessantes. O que amassa um rolamento? Você, muitas vezes, a pessoa ela não coloca o rolamento, o eixo está apoiado no rolamento, mas ele coloca uma carga excessiva em cima do rolamento e fala, mas não está girando. Então, se não está girando, ele não quebra. Mas ele amassa. Esse amassamento tira ali a geometria cilíndrica ou da pista, né, o canal da pista, marca ali, ou da esfera, que aí depois, quando você começa a girar, mesmo com um peso mais reduzido dentro da faixa do elemento, ele já foi danificado. Então, toda vez que ele passa ali, ele tem um desgaste novo. Tá? Goivagem é um defeito semelhante ao anterior, provocado por partículas estranhas que ficam presas no rolete. Então, eu tenho lá um rolamento trabalhando, num ambiente altamente sujo ou poeirento, onde eu tenho resíduo de pedra, onde eu posso ter ali cavaco. O material desse cai dentro do rolamento, às vezes ele adere à superfície e trabalha ali colado e vai machucando, danificando, propagando o problema. Tá? É geovagem. Sucamento, provocado pela batida de uma ferramenta qualquer sobre a pista. Preciso desmontar meu rolamento com uma chave, a chave escapou e arranhou a pista, ou machucou uma esfera. Ele vai, aquela marca impressa ali nesse dano, vai se propagar pela peça. Conforme ele gira, ele vai se desgastando, marcando outras partes. Rachaduras ou fraturas são as microtrincas que geram, né, dentro de um rolamento. Tá? Engripamento é o travamento, falta de lubrificação ou até mesmo lubrificação excessiva. Você poderia explicar de novo a diferença do CR e o CR0? Falo, Paulo. Da capacidade de carga, né? Estática e dinâmica. Tá. O CR é o estático, é ele parado. Então, quando eu estou parado, eu suporto uma capacidade de carga mais elevada, geralmente. Tá? Eu estou estaticamente parado. Agora, quando eu estou dinâmico, me movimentando, que é o C0R, COR, né? Ali eu tenho outras variáveis. Então, por exemplo, eu tenho deslocamento de massa, se eu estou girando, se eu estou com um centro de gravidade fora, eu posso ter uma certa vibração, eu posso ter uma certa oscilação, e isso faz uma oscilação na capacidade de carga. Então, eu tenho uma pecinha lá, numa roda, 100 gramas presa numa extremidade, quando eu giro, esses 100 gramas se multiplicam por números absurdos e geram um peso muito maior no eixo. Então, por isso que o C0R, né, que é o dinâmico, ele é mais reduzido, sempre a capacidade de carga dele é reduzida. Deu para entender tranquilo? É que eu vi sua mensagem só agora. Beleza? Então, estaticamente parado é uma capacidade, dinamicamente é outra. E aí é onde as pessoas erram, tá? A pessoa pega lá, ele está parado, acha que não é problema colocar muita carga. Coloca muita carga, amassa o rolamento, amassa a esfera, amassa a pista. Muitas vezes pode provocar uma microtrinca.
E aí ele tira esse peso, aí depois vai andar normal. Quando ele vai andar, aquela fadiga, aquele probleminha que tem ali, ele se propaga. Quer ver um exemplo muito simples? Você está na rua, na estrada com o seu carro, uma velocidade normal, com um carro do peso normal, dentro das características, e você pega um buraco. Quando você pega o buraco, tem aquele impacto. Tem um pneu, tem um amortecedor, mas toda a parte móvel, olha só, o que é móvel ali é o pneu, o aro, né? O cubo de roda é tudo móvel. O que liga essas partes móveis à parte estática, que é o eixo? É o rolamento. Então, a pancada que sua roda leva no buraco, o que vai fazer o amortecedor mexer é a energia que vai passar ali por dentro do rolamento também. Então, o rolamento ele sofre todos esses impactos. E aí, um desses impactos pode vir um amassamento, uma fissura, uma rachadura, uma trinca, né? E aí sua roda começa a fazer barulho, esquentar. Muitas vezes, carros mais antigos que tem problema já em rolamento, você dá uma volta, você põe a mão na roda, a roda está quente, não por causa do disco. Você vai ver que é por causa do rolamento ali dentro, ele está sobreaquecendo já, porque ele está se desgastando. Então tem várias formas de você analisar o estado de um rolamento. Vibração é uma, que seria o ruído, e temperatura é outro, que é uma forma de dissipação de energia. Tranquilo? Esse aqui é um gráfico muito interessante, que ele fala são pesquisas, estudos, né, fornecidos por fabricantes, e ele fala aqui as características das principais falhas dos rolamentos, né? Então, 34% das quebras dos rolamentos, falhas, colapsos, que a gente chama na literatura, são por lubrificação inadequada. Não é falta de lubrificação, a falta de lubrificação está aqui, ó. Que é armazenamento, manuseio inadequado, desalinhamento, contaminação. É lubrificação inadequada. É o maior problema. Contaminação. O que é contaminação? No meu óleo caiu uma gasolina lá, que é um solvente, diluiu meu óleo, mudou as propriedades, caiu uma sujeira, um pó, uma areia dentro do meu óleo que deixou ele com abrasivos, óleo contaminado. Água é o pior contaminante para óleo, tá? Você vai pegar ali, vai ter 19% das falhas. Erros de montagem com aperto excessivo, folga excessiva, força bruta na hora da montagem, 18%. Opa, pois não, Rodolfo? No caso, assim, de rolamento, aqueles rolamentos blindados. Certo? Quando a gente passa por uma região úmida, alagada, sei lá, ainda assim a água ela penetra na região de rolamentos. Vamos lá. Tem que tomar cuidado, que o pessoal popularmente fala que tudo que tem uma capinha ali é blindado, mas não é. O rolamento, ele pode ser blindado, pode ser vedado, tá? Ó. Quando eu vou pegar aqui, vamos lá para o meio, ó. Pegar o de esfera aqui que é mais fácil. Como é que vai chegar lá rápido? Aqui, ó. Pronto. Vamos pegar um carreira simples aqui. Ó. Esse aqui é um lado da... Só um instante. Aqui são os micro-rolamentos, pessoal. Ó, são micro-rolamentos. Você tem eixo aqui, ó, de 1 milímetro, de 1,2 milímetros. Rolamento de 1 milímetro o eixo, tá? Relógio, mecanismos de corda. Calma aí que eu tô chegando aqui, ó. Vamos lá. Ó, quando você olha aqui, ó, a especificação do rolamento, você tem aqui, ó, o modelo, e dependendo do código, ó, ele é aberto, ou ele é blindado, ou ele é vedado. Muitas vezes o pessoal vende vedado como blindado, tá? Porque você vê uma capinha lá na frente, ele tá ali vedado, entendeu? E ele aguenta água. Não, você tem que olhar na especificação do rolamento se ele pode trabalhar submerso, tá? Geralmente, quando ele trabalha submerso, ele tem uma lubrificação, não é nem o material que veda, é a lubrificação que ele tem dentro, que é uma viscosidade elevada que faz a vedação ali da parte externa. Logicamente, ele tem um revestimento aqui, entendeu? Mas você tem que ver pelo código do rolamento se realmente ele é vedado ou se ele é blindado, tá?
Porque o pessoal, às vezes, quer comprar por preço. Ah, quero um blindado barato. Aí o cara vende um vedado, que é mais barato. Entendeu? Só porque ele tem uma proteçãozinha ali. Perfeito, Tranquilo? professor. Mas tem um que tem uma proteção plástica, né? E tem outro que ele é Metálico. isso, metálico. Isso. Aí tem que ver, vai variar de fabricante, tá? Eu não posso te dizer que todo plástico é blindado, todo plástico é vedado, entendeu? Vai depender do fabricante. Perfeito. Tranquilo? É no código. E pode ser até alguns fabricantes que você olhar lá, vai estar lá blindado, mas não recomendado água, entendeu? Tipo assim, não resistente à água. Então, é blindado do quê? Ah, é blindado de poeira, sujeira, de grãos ou partículas até 50 nano, né? Que seria 75 nano é um diâmetro micro, né? 75 micros é o fio de cabelo. Não tenho muito não, mas é a mesma espessura de todo mundo quase. Até 75 microns ele veda ali, entendeu? Ele blinda. Então tem isso que você tem que ver no manual do fabricante lá, tranquilo? Olha aqui, ó, armazenagem inadequada e manuseio inadequado, 2,8%. Causas desconhecidas, né? Ó, 5,5% aí. Uma queda, uma montagem errada, várias características. Pessoal, aqui são algumas fotos de rolamentos. Muitas vezes a gente está associado ao rolamento àqueles elementos pequenos, próximos. Eu tinha um aqui para ficar mostrando para vocês, mas não achei ele. Pequenininho, de bicicleta, de algum brinquedo, carrinho de rolemã, alguns que vocês já viram de carro, peça automotiva, né? Mas existem tamanhos industriais, portes mais elevados, depende da aplicação. Essas fotos parecem um pouco mais antigas, elas são, tá? Hoje em dia também continuamos com os rolamentos nessa mesma proporção. Tranquilo? Coloquei aqui umas curiosidades para vocês em relação a desenho técnico e montagens, tá? Então, por exemplo, o primeiro aqui, ó, ponta de eixo de um veículo. Eu vou mostrar para vocês já como que seria caracterizar a ponta de eixo de um veículo. Nós temos uma ponta de eixo estática, um eixo estático, e o cubo de roda que gira em torno do eixo. Para esse giro, eu preciso ter um elemento que permita essa movimentação. Essa movimentação são os rolamentos, tá? Opa! Esse primeiro videozinho aqui, o rolamento ele tem duas formas de ser montado, internamente e externamente. Então, internamente é o eixo, externamente é ele na carcaça, no apoio, na superfície. Todas essas montagens, elas requerem precisão dimensional, geométrica, né? Valores. Muitas vezes você precisa fazer uma montagem, existem técnicas, artifícios, recomendações. Então, se eu vou inserir ele numa região, essa região tem uma medida, o ideal é o quê? Eu diminuir o tamanho do meu rolamento para eu encaixar depois ele expandir lá dentro novamente, correto? Opa, como a gente faria isso? Era para rodar esse vídeo aqui, ó. Eles estão montando aqui mancais de deslizamento, são as buchas, tá? Esses dois senhores de vasta experiência aí, né, que a gente pode ver. Ele faz o que aqui, ó? Ele tem um alojamento, ele está resfriando a bucha em nitrogênio líquido. Então, olha lá, ela está imersa em nitrogênio líquido, ela fica gelada, ela contrai. Quando a gente fala gelado aí, menos 50, menos 60 graus. Olha lá ele trazendo ela. Então, ela está contraída. Ele coloca dentro do sistema lá, olha lá, ela encaixa. Ele tem uma batidazinha aí só para garantir o assento correto. Conforme ele vai esquentando, né, voltando à temperatura ambiente, ele expande e fica preso ali dentro, olha lá. Então, a refrigeração é um dos métodos de montagem. Tá? Isso, vocês estão vendo que é uma montagem externa, né? Como assim externa, professor? Eu estou colocando o rolamento internamente. Então, eu estou pegando ali, esfriando ele para contrair. Deixa ele pegar só mais um ali, que falta mais um ainda. Vamos lá. Ó, tirou lá, ó. Encaixou. Tá bom, procedimento. E aí ele vai expandir e vai ficar preso no lugar. Tranquilo? Professor, se eu precisar montar num eixo, aí tem outro princípio. O eixo ele está ali,
eu posso... esse vídeo aqui, deixa eu fazer de uma forma diferente. Vocês vão escutar ele, não, eu coloquei ele sem áudio. Mas vamos lá. Aqui ele está demonstrando algumas características de montagem. Se você colocar um rolamento muito apertado, ó, você pode provocar microtrincas na esfera, na pista, ó, devido. Pancada na montagem também não é recomendado, né? Se for usar a forma de pancada, tem uma técnica específica. Geralmente a gente esquenta o rolamento para dilatar ele e encaixar ele no eixo. Ó. É a montagem mais correta. Aí ele esfria, contrai e encaixa. Esse aquecimento, não fazer com chama direta. A chama direta ela tem perda de propriedade. Alguns usam banho quente de óleo, imerge ele em óleo aquecido, e existem os aquecedores magnéticos. Logicamente, aqui o fabricante está fazendo a propaganda do equipamento dele, tá? Mas é muito interessante. Então, você tem aqui uma barra, essa barra ela tem os tamanhos, nomenclaturas associadas ao tamanho do rolamento. Isso aqui é um sensorzinho, ó, né, de temperatura. Então, ele vai abrir o apoio aí do equipamento, vai abrir aqui, ó, o indutor, né, ó, vai colocar o rolamento dentro do campo, fecha aqui, ó, coloca o sensor de temperatura, ele seta lá a temperatura, ó, 110, 115 graus, é suficiente. E aí, quando chega na temperatura, ele colocando aí, ó, 119, quando chega na temperatura, ele vai dar um alerta, ó, o rolamento está aquecido, expandiu. Logicamente, ele tem o EPI correto, de temperatura, ele vai pegar esse rolamento aquecido, colocar no eixo e esperar ele esfriar. Quando esfriar, ele contrai e fica preso lá. Ó. Olha lá, ele vai montar no eixo. E dessa forma. Aí, como ele trabalhou aquecimento, ele vai trabalhar lubrificação posterior. Tá? Tranquilo? Como curiosidade também, esse vídeo aqui, ele é meio longo, não dá para mostrar agora, mas eu deixei o link aí para vocês, ó. É um documentário do Discovery, é um programinha do Discovery mostrando a fabricação do rolamento. Desde a matéria-prima, aí faz os anéis, faz as esferas, os rolos, faz a montagem. É muito interessante. Quem tiver curiosidade aí, ó. Show de bola, professor. É uma sessão de um episódio de uma série aí, só um capítulo, vamos falar assim. Você vê o passo a passo da fabricação do rolamento. É muito legal. Então eu deixei o link aí para vocês, ó. Vocês assistem, tá? Para vocês entenderem o rolamento dentro do nosso dia a dia, eu fiz aqui uma montagenzinha só para a gente poder simular dentro da sala de aula. Logicamente, para fazer um comparativo, uma demonstração, nós vamos usar o nosso melhor amigo, né, o SolidWorks, tá? Deixa ele abrindo aqui, eu acabei fechando ele sem querer, mas ele está abrindo aí. Temos aqui, ó, eu vou abrir ele direto aqui para mostrar para vocês. Quando vocês... Deixa eu tirar esse ponteiro. Quando vocês olham esse elemento aqui, vocês lembram de algum componente? Alguma coisa que vocês já viram no dia a dia? Embreagem? Disco de freio, não? Quase. Disco de freio ventilado. Olha aí, um disco de freio aqui, ó. Pode parecer uma embreagem, é um disco de freio. Aqui nós temos um eixo estático, que não gira, e aí a gente parafusa a nossa roda aqui, a nossa roda ela gira, né? Para o carro poder andar. Quem é responsável por esse giro? São os rolamentos. Então aqui ó, nós temos os rolamentos montados que permitem essa movimentação. Quando você corta aqui, ó, vou fazer um corte aqui, no meio aqui, só para a gente poder visualizar. Opa, esse aqui mesmo. Vou montar aqui com vocês só para mostrar, ó. Então essa aqui é a nossa ponta de eixo, ela é estática, tá? Ó, ela não se mexe. Nós temos aqui ó, um rolamento numa parte superior, um rolamento menor aqui na frente, uma porca castelo com a cupilha aqui que faz o travamento, e toda essa parte aqui ó, permite que o giro, ó. Calma aí que vai melhorar a vista aqui para vocês aqui. Permite que ele gire, ó, tá? Dentro do sistema. Então aí estão os rolamentos montados dentro do sistema. Como que a gente pode fazer essa montagem, tá? Eu acabei não anexando para vocês, mas eu vou colocar, tem uma pastinha lá, só um instante. Vocês vão descompactar um arquivo, dentro dele vai ter algumas peças, então vai ter o cubo de roda, a ponta de eixo e a calotinha, vocês vão ver,
e tem a montagem aqui do ponta de eixo. Então, vamos abrir para vocês aqui a montagem, a gente vai fazer a montagem dele. Então, quando vocês abrirem lá a pasta, vai ter a ponta de eixo já pronta, ó, tá? Vai ter o disco de freio. Opa, esse aqui ele está montado. Abri o disco errado aqui. Um instante. Tá aqui, ó. O cubo, né, ó. O disco, ó. E a calotinha, que é a tampinha aqui da ponta, ó. Quem já viu ponta de eixo de Fusca, né, de Bug, ó, de Kombi, já viu essa calotinha alguma vez. Então, com esses três elementos aqui, ó, o cubo, a roda, nós podemos fazer essa montagem, ó. Então, a gente tem aqui a montagem dele em corte, e a gente consegue identificar cada elemento a fim de fazer a montagem. Então, como a gente faria essa montagem aqui? Vamos fazer aqui. Vou fazer com vocês. Só um instante. Fechar só algumas abinhas aqui. Vamos aumentar nosso zoom aqui, que a gente vai precisar visualizar melhor as partes. Importante para a gente aqui, ó, vai ser olhar o quadro e a identificação aqui, tá? Ó. Então, a montagem, né, como a gente falou no SolidWorks, tudo ela parte de uma peça estática. Então, vou pegar aqui arquivo novo, ó, montagem. Primeiro elemento que a gente vai colocar aqui vai ser quem? Nossa ponta de eixo, né? Ó. Ponta de eixo. Legal. Ela está estática, se eu botar com o botão direito aqui, eu vejo que vai ter a opção de flutuar, então ela está fixa, né? Quando eu faço a montagem desse cubo, como que ele funciona? Se você olhar aqui a sequência das peças, deixa eu dar um zoom maior aqui que a gente vai ver. Você vai ver que existem os esbarros, as regiões, ó, tem a ponta de eixo. Esse rolamento, quando ele encaixa aqui, ó, ele encosta nessa região, e aqui ó, tem uma aba do outro lado. Então não adianta eu colocar o cubo, que depois eu não tenho como colocar o rolamento. O primeiro elemento vai ser o rolamento, esse maior aqui. Esse rolamento maior, ele aqui é o número... Um instante. Está aqui. Ele é o número 2. Ó, norma DIN 625, rolamento de esfera 6208. Ó. Esse é o código dele. Esse código ele é universal, tá? Vou vir aqui no Toolbox. Ó. Ah, professor, se não tiver ativo, só ativar. Olha lá, norma DIN. Norma DIN. Vamos olhar aqui, ó, rolamentos. Rolamento de esfera ou de rolo? Rolamento de esfera, ó. Rolamento de esfera. Aí aqui André, a gente tem... Ó, opa, Ivan. a sequência de montagem é bem a sequência que a gente vai, vamos supor, né? Uma O dia a hipótese, dia. se a gente fosse montar, né? Se você fosse montar, Exatamente. não é isso? Exatamente. É o real, é o do dia a dia. Porque se você não colocar o Certo. rolamento primeiro, você não tem como passar ele pelo cubo depois. O orifício Sim. aqui, ó, é até menor. Entendeu? Show. Aí aqui, ó, você tem um rolamento normal de contato angular, ó, contato radial, contato angular e o axial. O nosso é esse aqui, ó. Se a gente clicar nele aqui, arrasta para cá, eu vou colocar ele aqui fora, depois a gente configura ele. Como? Por aqui, ó. O nosso é o... Opa, é aqui. 6208. Nós vamos ter que procurar aqui, ó. 6200, ó. 6203. 6208. Quando a gente abre ele aqui, ó, ele já vem aqui toda a norma dele, ó. Norma DIN 625, 208. Essa nomenclatura é a mesma que vai aparecer. Eu acabei tirando aqui. Tá aqui, ó, ela. Não deixei, ó. 12DE. É porque esse DE, o que muda é a apresentação. Aqui, ó, a gente colocou simplificado. Se a gente colocar detalhado, ó, ele vai aparecer as esferas, ó. Olha lá, o DE apareceu agora, ó. Então a gente consegue ver as esferas dele aqui, ó. Consigo até alterar o número de esferas, ó. Vou colocar só 8 esferas, ó. Olha lá, só 8 esferas. Na verdade, o correto dele são 12, tá? Número de esferas, ó, total. São full, ó, completo. Ele tinha 12 aí, não sei porquê. Ó, o diâmetro interno, 40, o diâmetro externo, 80, a espessura, 18. Então, essa norma, esse número dele, a referência, está associada a isso.
Ok. Não quero outro. Posicionamentos. Montagem, posicionar. Sabemos que, se eu tiver dúvida, o que eu posso fazer? Avaliar medida. Ó. Esse diâmetro aqui, 40. Esse meu aqui, 40. Tá? Posicionar. Eu sei que esse diâmetro aqui, esses estão alinhados. E aí eu vou arrastar aqui, ó, que essa superfície dele aqui, ó, vai tocar essa minha superfície aqui, ó. Pronto. Nosso rolamento está aqui. Professor, ele está solto aí? Está solto aqui dentro, ó. Ele não sai da posição, mas ele gira. Mas o rolamento, ele gira naturalmente. É da natureza dele girar, né, ó. Tranquilo? Próximo elemento, número 3. Olha quem é. É o cubo. O cubo é uma peça que está disponível. Seja componente, cubo. Está aqui ele, ó. Se você olhar aqui, o diâmetro externo dele aqui, ó, avaliar, a medida era 80, né? Esse aqui, ó, 80. Aqui no cubo, ó, essa região também é 80, ó. Se você olhar até a profundidade daqui para cá, ó, tem os 18, que é justamente a espessura dele aqui, ó. Daqui para cá, ó. Aí, calma, tá aqui, ó, 18. Ó. Então, ou seja, posicionamentos, esse diâmetro com esse, legal. Ele entra aí com uma pressãozinha, né, professor? Exatamente, interferência. Com uma interferenciazinha, ó. Pronto. Montamos o primeiro rolamento aqui. Olha lá, ele gira. Professor, tenho dúvida se está correto o posicionamento. Posso vir aqui, ó, em avaliar, detecção de interferência. Calcula. Sem interferência, está todo mundo correto. Se tivesse algum erro de posicionamento, ele ia falar alguma interferência ali. Tranquilo? Paulo Vitor freio. Quarto item. Ah, ele deu com uma ponta de eixo, foi mal. O nosso agora é esse rolamento menor aqui, ó. Rolamento de esfera, 6304. Norma DIN também, a mesma norma. Vamos abrir aqui, ele vai estar até na norma aqui já, ó. Vou puxar para cá. Só que agora é o 6304. Então, ó, vamos procurar ele aqui, ó. 6307, 6305, 6304. Olha aqui, ó, diâmetro externo 20, interno 20, diâmetro externo 52, espessura 15. Legal. Ele já está detalhado aqui, ó, com as esferazinhas. Ok. Não quero outro. Fechar. Posicionar. Pessoal, ó, esse diâmetro externo dele aqui, ó, de 52, encaixa justamente aqui, ó. 52. Essa espessura dele aqui, ó, de 15, é justamente essa espessura aqui, ó, dessa superfície até essa aqui, ó. Ó, 15. Então, pronto. Vamos lá. Montagem, posicionamento. Vocês estão vendo que o rolamento a gente não desenha, né? É um elemento de máquina. Ele e esse eixo são alinhados centralizados. Vou falar aqui, ó. Esse fundo aqui, ó, toca esse aqui. Vou lá para a posição. Ok. Professor, tenho dúvidas, está todo mundo ok. Queria ver melhor. Você pode vir aqui, ó, corte de seção, ó. Vista de seção. Arrasta até o centro aqui, mais ou menos, ó. Ok. Olha lá os rolamentos encaixados, ó. Tá vendo, ó? Contato dele com a superfície, ó. Não tem sobreposição, se tivesse ele mostrava aqui. Você pode calcular a interferência, tá? Não podemos deixar ele assim, preciso fazer esse travamento aqui, senão ele vai escapar da roda, né? Começou a dar o carro, ele cai. Quem faz esse travamento? É nessa sequenciazinha aqui, ó. Nós temos aqui, vou aumentar aqui o zoom só para vocês observarem primeiro. Ó, o número 5 e o número 6 e o número 7. Que é uma arruela, uma porca e uma cupilha, tá? Vamos olhar aqui. Porca, cupilha, a gente falou da aula passada, né? Então, vamos lá. Item número 5. Arruela estreita M16 anzimétrica, americana métrica. Ó, não é DIN, anzimétrica, arruela, simples,
estreita, ó. Vamos arrastar ela aqui. Aqui eu posso trazer ela para cá, que ela já vai até pegar a referência, ó, de posicionamento. O rolamento também pegaria, tá? Ó, M16. Ele já pegou o diâmetro do eixo lá, né? Ó. Ela é M16, ok. Não quero outra. Será que ficou na posição? Só clicar e arrastar, ó. Não, não está. Está presa lá. Fiquei na dúvida, posso aplicar o corte aqui, ó. Olha aí na posição já, ó. Encostada, certinho. Legal. Outro elemento é uma porca. Porca castelo, sextavada fendida, ó. Aonde? Anzimetric, Anzi-Inc, polegadas, hein? É uma porca M16, ó. Tá aqui a norma dela, 0,625. Como é em polegada, a gente colocou aqui, ó, em polegadas. Então vamos lá, ó. Polegadas, porca. A gente colocou aqui, ó, porca sextavada fendida. Sextavada fendida. Então aqui as castelos, desculpa. HTSU NUT. Vamos clicar aqui, vamos ver, ó. HTS NTA. É a abreviação, ó. HHS NUT, HTS NUT. Pronto, essa aqui, ó. Vou trazer ela para cá. Vou aproximar aqui que ela já vai pegar a posição aqui, ó. Não pegou ainda, tá ao contrário. Vou fazer fora, então. Ela vai ser uma 0,625. Ela tá em fração aqui. 0,625 é a mesma coisa que você pegar 5 oitavos. Fiquei de cabeça, não lembro. Se eu pegar 5 e dividir, só um minuto. É 5 oitavos, pessoal. Tá? 0,628. Então, eu pegar aqui, ó, 5 oitavos. 3 quartos, 4 16. 5 oitavos, ó. 11, ó. 0,625, 11. Essa aqui, ó. Esse é o modelo. Simplificado. Aqui é aquela questão da rosca, né? Eu posso colocar rosca interna, mas a gente não vai deixar sem. Chanfro duplo. Ok. Essa porca mesmo. Acabei deixando esquemático aqui. Só uma. Posicionar. Esse furo com esse aqui estão alinhados. Não é nessa direção, é na outra. Essa superfície toca nessa superfície. Ok. Como a gente vai colocar uma cupilha aqui no furo, ó, eu vou alinhar esse furo com esse, ó. Legal. Qual é a finalidade desse chanfre, hein? Qual chanfre? Aqui de baixo? Sim, os 2 chanfres da porca. Toda porca tem, Ivan. Tá aqui, ó, um de um lado, outro do outro. É um acabamento. O acabamento, né? Não sei se é para ajudar a encaixar a chave, não sei te dizer, não. Ou para tirar as pontas aqui na viva, né? As pontas canto vivo, exatamente. Mas toda porca tem esse abaulado, né, na extremidade. Não sei te dizer, não, se tem alguma especificação técnica, né, efetiva. Nunca me preocupei, não. Temos um furinho aqui, é uma cupilha, ó. Cupilha, um pino paralelo, normadinho, ó. 5x32. Vamos lá. Normadinho. Pessoal, é normal ficar variando tanto a norma assim? É demais. Por que o professor fez isso? Para vocês aprenderem também, né? Ó. Então, ó, é uma cupilha, é um pino paralelo. Pino paralelo. Ó, DIN 94, tá aqui, ó, 5x32. Vou montar ela fora primeiro aqui, ó. A gente configura fora, depois põe lá. Ela é tamanho 2, nosso é o tamanho 5, comprimento 32. Tá aqui a norma dela, ó. Similar ao que apareceu aqui. Ok. Não quero outra. Posicionar. Nós sabemos, ó, que essa parte cilíndrica e esse furo estarão alinhados ali, ó. Legal. Vou arrastar um pouquinho para cá ela. Vamos deixar ela nessa posição. Só para ficar nessa posição, vou falar que essa peça e essa são paralelos, ó. Vou aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Não muito, você não vai bater aqui no... Porque o correto é ela vir até aqui e vocês amassarem, tá? Vou deixar mais no centro aqui, ó. Para poder caber a caixinha.
falar que essa aresta aqui, ó, e esse aqui são coincidentes, ó. Não, esse aqui, vamos ver. Não vai aceitar, não. Vamos ver se... Ah, agora sim, ó, esse e esse, ó. Aí sim, coincidente. Pronto. Tá travada a nossa cupilha aí. Para finalizar, precisamos fechar essa tampinha aqui, né, para a lubrificação surgir, que é a tampa da calota. A tampa da calota ela foi fornecida para a gente. Seria o componente tampinha da calota. Como ela encaixa? Ela encaixa sob pressão aqui, né? Então, eu sei que esse orifício aqui, ela aqui são concêntricos. Ela ficou lá dentro, hein? E aí? Tudo bem, só tem que arrastar aqui para fora. E para encaixar ela lá dentro, eu não sei se ela toca aqui no fundo, mas vamos falar assim, ó, que essa aresta aqui, não. Essa aqui, ó. Essa aresta e essa aresta aqui vão ser coincidentes, ó, que é o início da dobra aqui, ó. Ok. E fizemos aí o quê? A montagem da nossa ponta de eixo, ó, do veículo. Olha aí. Todo mundo posicionado, ó lá a tampinha, rolamento, arruela, porca, cupilha, o cubo, outro ponto, o outro rolamento. Vou colocar ele aqui na isometria, avaliar detecção de interferência. Ele vai achar interferência. Aonde? Na porca e no parafuso. Porque ali tem que ter. Olha, achou. Olha ele demonstrando. Aonde, ó. Ele não está mostrando aqui. Eu vou aplicar um corte aqui, ó, só para a gente poder ver. Avaliar. Calcular. Olha lá. Entre o parafuso e a porca. Por que ele não destacou aqui agora? Ó, o parafuso. Essa partinha aqui, ó. É a parte da rosca aqui, pessoal. A única interferência que teve. Se eu ignorar elas, não tem outra. Tranquilo? Essa aqui é normal. Então, dentro do AVA, eu vou já colocar para vocês também esse arquivozinho aí, é um zipadozinho aqui, ó, para vocês fazerem a montagem aí depois, praticar utilizando o software. Tranquilo? Quinta-feira, vou trazer uma atividade para vocês. Vocês vão realizar uma montagem, utilizando elementos de máquina, utilizando a biblioteca, e aí sim ela vai ser para entrega. Então, isso aqui fica como atividade aí de aprendizagem, de estudo, ok? Pessoal, sobre nossa aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento, alguma curiosidade? Por mim, tudo show, professor. Legal, Ivan. Pessoal, já estão colocando os nomes aqui, por favor, para a gente gerar a nossa lista de frequência. Qualquer dúvida, questionamento, críticas, sugestões, estamos sempre abertos, nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e o nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, pessoal, pratiquem, estudem, vamos usar muito mais o software agora nessa V2, que é o interessante a gente aprender, tá? E aí, vamos evoluindo. Obrigado pela atenção, nos encontramos na próxima aula, terça-feira. Quinta-feira, desculpa. Um abraço. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite, um abraço. Até quinta. Até quinta, pessoal. Até mais. Valeu.